Olá, a paz de Jesus aí, aos meus irmãos, à igreja. Eu queria compartilhar aqui rapidamente algo que Deus tem colocado no meu coração aqui durante essa pandemia, esse tempo de quarentena. Acho que a maioria sabe, eu trabalho com aplicativo, né? E como motorista. E eu tenho trabalhado aí durante essa quarentena, né? E eu tenho sentido contato com muitas pessoas, pessoas de todas as classes, né? Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas velhas, pessoas novas, pessoas com alguma identidade religiosa, pessoas sem identidade religiosa nenhuma. E eu tenho visto, assim, ouvido, tenho buscado conversar bastante e tentar de alguma maneira semear alguma coisa assim no coração dessas pessoas. E eu tenho visto assim uma coisa assim praticamente comum em todas elas, né? Elas têm percebido assim, além do desespero que elas têm tido, elas têm percebido assim que não importa o tanto de dinheiro que você tem, não importa o quanto sabido você é, o quão inteligente você é, não importa, né, quem você é, o que você faz. Chega num período desse, todo mundo ele fica no mesmo patamar, todo mundo fica sujeito às mesmas coisas. E eu tenho visto assim um trabalhar do Espírito Santo, né? E eu me lembrei nesses dias de dois sonhos que eu tive lá no início da minha conversão em 2005. O primeiro sonho, a gente estava com a igreja e a gente ia para um lugar e a gente ia fazer uma pescaria nesse lugar que a gente estava. Era um momento de confraternização ali, alguns irmãos que a gente tinha no início. E nessa pescaria nós não pegávamos nada, mas a gente tinha ali um tempo de comunhão, mas em termos de pescaria, aquilo que a gente foi lá para fazer, a gente não pegava nada. E eu fiquei meditando nesse sonho e uma semana depois eu tive um outro sonho. E a gente ia para o mesmo lugar, a gente fazia de novo uma pescaria, junto de novo ali com a igreja. Só que dessa vez, irmãos, era tanto peixe que a gente pegava que dava até para pegar com a mão. Assim, foi uma pescaria assim maravilhosa, assim. Nós pescamos muitos peixes, né? E eu fiquei com esse sonho no meu coração. E Deus ele me lembrou esses dias desses sonhos aí. E não foi à toa que Deus me lembrou, até porque no início dessa quarentena, conversando com as pessoas, eu fiquei com uma expectativa no meu coração, né? Que hoje eu posso dizer que nem é mais uma expectativa, é uma certeza, né? Ouvindo, vendo tudo que tem acontecido, né? No nosso momento atual, até olhando para a palavra, né? O Gledson como falou aqui no início dessa quarentena sobre o princípio das dores ali, né? As coisas que estão acontecendo. Acho que a gente não sabe, a gente sabe que tem muita coisa ainda para rolar, muita água para rolar, né? Pode ser que a gente viva mais momentos, mais situações como essa, né? Mas uma coisa também que vai acontecer também no fim dos tempos é um derramado do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, quando ele alcança, né, o coração do homem, ele tem uma missão ali de revelar Jesus, né? Ele revela Jesus ao homem, ele convence o homem do pecado, ele convence o homem ali da vontade de Deus. E é isso que eu tenho percebido, né? Ainda que as pessoas elas não entendam, elas ficam viajando, falando algumas coisas, você vê que há uma ação do Espírito Santo ali convencendo ela, né? Da necessidade que ela tem de se achegar a Deus, de se achegar a Cristo, de se voltar para Jesus, né? E aí eu acabo puxando o gancho e tentando falar um pouco sobre isso com eles, né? Mas eu tenho visto isso, né? Que as pessoas elas têm sido assim, elas estão sensíveis, elas têm sido convencidas, né? Pelo Espírito Santo. E a certeza que eu tenho, irmãos, é que a igreja ela vai passar por um momento de uma grande colheita. E eu não digo nem assim em questão numérica, eu digo uma grande colheita até em questão de qualidade, né? Eu acho que os irmãos que se converteram aí um pouco mais, os irmãos mais antigos, né? Eu acho que eu já estudei alguma coisa, já vi algumas coisas sobre isso. Os irmãos que se converteram aí na década de 90, 2000, dizem que essa década foi uma década assim muito frutífera. As pessoas elas se convertiam assim e eram conversões assim muito radicais, assim de maneiras assim muito profundas, né? Não que hoje não seja, mas parece que hoje as pessoas vão se convertendo aí à prestação, né? Se a pessoa ela recebe Jesus, mas para se batizar ela quer caminhar um pouquinho mais, ela quer ver como é que é, aí ela vai meio insegura, parece que o negócio vai indo à prestação, né? Ela vai
deixando as coisas, vai deixando o pecado numa prestação ali, ela vai, e naquela época, nessa década daí de 90, do ano 2000, parece que as conversões eram mais profundas, as pessoas elas recebiam Jesus e mudavam assim radicalmente, assim, de uma hora para outra, assim, em termos de atitude, de posicionamento, né? E é isso que eu tenho crido nesse tempo, né? Que a igreja ela vai ter esse tempo de colheita, dessa grande colheita, né? Eu vejo os campos brancos, essa é a certeza que eu tenho, é isso que eu tenho visto. E só que eu também eu penso assim que a gente precisa ter um cuidado, porque o problema também de uma grande colheita, irmãos, é a gente não se preparar para ela. A gente não está sensível. Acho que o problema é a gente passar por uma grande colheita e não ter cestos, não ter celeiros, né? Se você vai para uma colheita e você não tem cestos para recolher, você não colhe tudo aquilo que o campo produziu. Se você não tem um celeiro também, se você não se preparou, não preparou um celeiro, aquilo que você colheu também você não consegue armazenar, então você acaba perdendo, né, a colheita, perdendo parte da colheita. E quando eu penso em cestos, né, e celeiros, acho que se hoje eu fosse escrever um artigo, se eu fosse escrever alguma coisa, o tema seria esse, né, cestos e celeiros. Eu acho que quando a gente pensa em cestos, eu acho que o cesto ele aponta para uma responsabilidade muito pessoal, minha e sua, né, como cristão, como discípulo de Jesus. Acho que esse é o tempo da gente assumir, né, a nossa condição aí de paz, né? Precisamos desejar, né, ganhar vidas para Jesus, apacentar pessoas, pastorear pessoas, né, cuidar de pessoas. Acho que esse é o tempo da gente olhar para isso e assumir essa condição, falar, não, Deus, me dá uma pessoa porque eu quero cuidar, eu quero apacentar, eu quero ensinar essa pessoa tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, né? Então eu queria deixar você aí sensível a isso, né? E quando eu penso em questão de celeiro, aí eu já penso que o celeiro ele aponta para uma questão de estrutura, e aí eu não estou dizendo edifícios, construções, mas eu penso em fundamentos, em princípios, né? Em propósito bem definido, em vínculos bem definidos, né? Eu acho que o celeiro ele aponta para isso, e eu acho que esse é o tempo, né? Esse é o tempo. Acho que os campos estão brancos, sim, essa é a certeza do meu coração, mas nós precisamos desejar, clamar a Deus que Deus coloque carga no nosso coração, né? Acho que cada um de nós, como pessoas, temos condição, né, de transmitir vida na vida de outras pessoas, né? Eu sei que o ser, ele precede o fazer, né? Ser discípulo é mais importante que fazer discípulos, mas essas duas coisas, elas acontecem na nossa vida de maneira simultânea, né? Eu vou aprendendo a ser discípulo e eu vou ensinando aquilo que eu aprendi, né? Eu acho que nada impede alguém que está no caminho pegar na mão de outro e guiar também por esse caminho, ainda que seja para os dois aprenderem junto as mesmas coisas, né? Mas acho que esse é o tempo, acho que nós temos condição, acho que nós temos aprendido, Deus tem falado com a gente, Deus tem dado muitas coisas, assim, acho que nós temos essa capacidade e nós precisamos ter esse desejo, acho que observar isso com carinho. E eu lembro que eu conversei um tempo atrás com uma irmã e eu estava falando para ela sobre a questão de discipular, que a gente precisa ter em nós esse desejo, precisa ter em nós a consciência de que esse é o nosso chamado, né? Que a gente está aqui para conduzir outros a Cristo. E ela falou para mim que ela não tem assim esse sentimento, ela gosta do convívio dos irmãos, ela gosta de estar com a igreja, mas ela não sente assim esse desejo de discipular alguém. E pode ser que esse seja o sentimento de mais alguém que está ouvindo esse vídeo, que está vendo, né? E eu queria te animar aí a Deus, porque, irmãos, uma coisa também muito ruim da colheita é quando você passa por uma colheita e não tem pessoas dispostas ali para o serviço, não tem pessoas que se dispõem e acabam ficando, sobrecarregam aqueles que estão à frente, sobrecarrega aqueles que estão trabalhando, sobrecarrega aqueles que estão dispostos a discipular, porque fica muito
gente nos cuidados de poucos, né? Isso não é saudável para a vida da igreja, né? O saudável é que cada um assuma a sua condição, né? E deseje isso. Então, eu queria deixar aqui esse recado, deixar essa mensagem para você. Deus tem colocado isso no meu coração, eu tenho orado por isso. Eu me coloco, né, nessa condição de clamar a Deus para que Deus ele me dê filhos, me dê pessoas para que eu possa cuidar, né? A mensagem que eu tenho passado para o mundo, para as pessoas que eu tenho, é que nesse tempo as pessoas têm fechado a porta, as pessoas estão sozinhas, mas o meu coração ele está aberto para as pessoas, a minha casa ela está aberta, né? Eu quero fazer discípulos de Jesus. Eu não tenho medo do Covid. Eu tomo todo o cuidado que eu tenho que tomar, mas assim, o medo que eu tenho é de não cumprir a vontade de Deus, é de passar por esse período e não fazer aquilo que de fato Deus está me chamando para fazer, né? Então eu queria compartilhar dessa mensagem com você, queria deixar aí isso que Deus tem colocado no meu coração, né? Eu creio que é um tempo que a gente vai viver uma grande colheita e que a gente observe aí nossa responsabilidade pessoal e cada um de nós possa buscar em Deus, né, cargas e amor, né, pelas vidas, pelas almas, para que a gente possa cuidar de pessoas. Eu creio que Deus vai colocar pessoas aí na nossa vida e que a gente possa cumprir tudo aquilo que Deus está preparando para nós, que a gente seja aí um cooperador da obra que Deus tem feito. O Espírito Santo tem trazido convencimento, né? As pessoas estão sendo convencidas de quem é Jesus, né? E eu acredito que logo logo a gente vai começar aí a colher esses frutos, amém? Então que você se disponha no teu coração e vamos seguir aí, amém, irmãos? Obrigado aí pela oportunidade, tamo junto, tá bom?